que bom estar com vocês de novo para a gente conversar um pouquinho sobre gibis antigos, que é o que vale a pena conversar. Hoje eu escolhi uma relíquia da década de 80, Heróis da TV número 25. Mas a gente não vai trabalhar ele inteiro não, tá? Eu escolhi aqui uma história bem legal chamada O Gato, que ela foi protagonizada por Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Porém, antes da gente começar a trabalhar com esse gibi, eu queria mandar um recadinho para Júnior, cara, do canal Gibi Fera. Ele está viajando para Portugal. Eu quero que você tenha muito sucesso lá, vou orar por você, espero que você seja muito abençoado e que encontre maravilhosas coisas lá naquela terra bonita que é Portugal, a terra dos nossos descobridores. Que você lá se sinta muito bem, muito sucesso, e eu estaria aqui orando por você para que tudo dê certo, ok? E na sequência dessa despedida nostálgica, eu queria fazer alguns preâmbulos a respeito do gibi que a gente vai ler agora. É o seguinte, naquela época em que esse gibi foi escrito, nós estávamos vivendo a febre das artes marciais. Essa história foi lançada em 1977, aliás, 4 anos depois da morte de Bruce Lee, que é o grande mestre das artes marciais da época. E foi ele que lançou as artes marciais para o Ocidente. Até então só se conhecia karatê, judô, essas lutinhas. Lutinhas não, lutas extraordinárias. Conheciam-se essas lutas, porém o Kung Fu ainda era uma incógnita. Ninguém sabia exatamente o que era Kung Fu. A palavra mesmo Kung Fu, ela não tem nada a ver com artes marciais, porque significa basicamente trabalho, trabalhar. Enfim, mas é uma coisa super interessante e a arte marcial chamou muito a atenção pelos seus movimentos bem estridentes. Nessa época em que esse gibi foi escrito, havia realmente a febre das artes marciais. E Bruce Lee estava no topo. Infelizmente, segundo conta-se a história, ele não chegou nem a assistir a Operação Dragão, que foi o seu filme mais proeminente, aquele filme que lançou ele no Ocidente, né? Na América, enfim. Infelizmente ele foi embora, mas ele foi e deixou saudade. E muita gente não se conformou com a ida dele. Tanto é que apareceram vários clones, pessoas tentando pegar como é que se diz? Pegar aquela carona nas artes marciais para se lançar no estrelato. E não foi diferente nas histórias em quadrinho. A história que a gente vai trabalhar hoje, vocês vão ver, e eu vou fazer alguns paralelos, e vocês vão ver como é interessante a forma como a história foi escrita e a forma como realmente, eu não sei se foi imitar, mas eu acho que foi uma homenagem à Operação Dragão, porque vocês vão ver que existem cenas da história que quando você coloca em paralelo com o filme, cara, é impressionante. E a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, vamos lá, mãos à obra, vamos começar logo no que interessa? Bom, vamos lá. A gente está aqui com a capa do gibi, como eu disse para vocês, Heróis da TV número 25. Aqui nesse gibi nós temos a história do Homem de Ferro, uma história de Miss Marvel enfrentando o terrível grotesco. E aqui está o que interessa, a história do mestre do Kung Fu. Vamos dar uma olhadinha logo. Essa história daqui ela foi lançada em julho, esse gibi foi lançado em julho de 1981. E na sequência a gente vai ver logo no canto aqui, ó, 1976. Essa foi a época em que foi lançada originalmente essa história, 1976. Mas no Brasil, em 1981. Nós temos aqui o Gato, personagem Gato, Leiko, e os outros personagens a gente vai ver no caminhar da história. Começa com o chefe dele, dando a ele a missão de encontrar esse lutador chamado Gato, né, que é uma espécie de agente secreto. Só que tem um problema, ele não aceita a princípio a missão porque ele sabe que esse cara é um guerreiro incrível e ele não aceita a derrota. Então, por que ele não aceita? Porque ele sabe, a índole de Shang-Chi não permite que ele aceite uma missão como essa com a certeza de que ele vai matar alguém, porque não é da índole dele matar. Mas quando o chefão dele aqui diz que não é somente para encontrar esse cara e impedir que ele encontre documentos que vão comprometer o governo. Tem um problema também, se ele não encontrar esse cara, provavelmente alguém que está na companhia dele vai morrer. Mais para salvar a moça do que propriamente para encontrar esse lutador, esse agente secreto. E ele aceita a missão justamente para salvar essa moça.
Logo ele viaja para Hong Kong e chega nesse bar. E ele começa a conversar com ela para que ela dê pistas de onde encontra esse rapaz, esse grande guerreiro. E ela é relutante. Porém, ele vai atrás do lutador, desse bandidão aí, só que tem um problema. Tem alguns caras que também estão a fim de puxar a conversa com esse rapaz, o mestre do Kung Fu, o Shang-Chi. E aqui a gente encontra o primeiro quebra-pau, né? Começa aqui o primeiro quebra-pau. Notem como Paul Gullas é incrível na hora de desenhar cenas de arte marcial. A sequência é incrível. Você consegue enxergar a arte acontecendo. A forma como ele defende o golpe aqui, defende o golpe de cima e na sequência ele bate e derruba o indivíduo. Cara, é impressionante. E a história gira-se em torno disso. Ele vai à procura desse lutador o tempo todo, enfrentando gangues, enfrentando guarda-costas. E ele entra em cassino, como vocês estão vendo aqui. E a procura continua. Até que ele entra num bar e parece que ele consegue encontrar o rapaz. Não é tão fácil encontrar, tá certo? Eu estou aqui resumindo, porque é só o que eu vou mostrar para vocês. Porém, o cara não está sozinho. Entra com um bando de capanga e já cercam Shang-Chi. Mais uma vez, Paul Gullas dá um show ao desenhar artes marciais. E aqui, finalmente, ele encontra Shen Wei, que é o lutador chamado O Gato. E daqui em diante se desenrola uma luta. Nesse momento aqui, vocês vão ver que os dois se unem para enfrentar esse grupo de caras aqui. Eles se unem e a luta começa e é muito pancadaria para todo lado. Vocês vão perceber aqui, gente, como é impressionante como isso aqui se parece com um filme de Bruce Lee. Eu vou colocar aqui esse ponto de vídeo para vocês observarem e observem a sequência, como é interessante. E eles dois se unem realmente para enfrentar essa dificuldade aí. É muito interessante como é parecido. Bom, nesse instante aí termina, né? Os caras fogem, né? Esses guarda-costas fogem. Acabou a briga. Chegou a hora deles baterem um papo, os dois, para finalmente abrir o jogo. Porque é que Shang-Chi foi para Hong Kong? Por que, afinal, ele queria encontrar esse indivíduo aí? E aí eles começam a conversar, né, a respeito de tudo que está acontecendo. A princípio, Shen Wei, que é o lutador chamado Gato, ele pensa que essa moça traiu ele, contou a identidade secreta, contou um monte de coisa, só que Shang-Chi faz questão de deixar bem claro que ela não abriu o jogo nada e que todo o sacrifício feito, toda a busca, toda a correria para encontrá-lo, em nenhum momento ela se envolveu nessa trilha, né, que ele tem seguido. Eles ameaçam aqui, né? Existe uma rivalidade entre os dois. E quando eles pensam em lutar um contra o outro, aparece mais capangas. E nessa luta, o nosso colega, o nosso amigão aqui, Shang-Chi, quando percebe que o negócio vai ficar complicado, pega a moça no braço e se joga pela janela, deixando lá em cima somente o lutador, o Gato. Eu queria que vocês prestassem atenção agora, porque é muito interessante essa cena aqui de barco. Porque lembra que no filme de Bruce Lee, em Operação Dragão, ele também pega esse barco numa das docas de Hong Kong. E vocês notam aí, como vocês estão vendo nessa cena, existe essa questão. O barco é bem parecido, a diferença é que, nesse caso aqui, a vela não está içada. No filme de Bruce Lee, aliás, a vela aqui está içada. No filme de Bruce Lee não tem a vela içada, mas é muito parecido. Cena de combate, tanto dentro do barco como fora, vocês podem ver aqui. Shang-Chi consegue encontrar um documento, que justamente esse documento compromete o Gato e vai trazer muito problema para Shang-Chi. Nesse momento aqui, a gente percebe que Shen Wei ainda acha que essa moça está envolvida na situação, está envolvida na espionagem, o que gera um certo conflito entre os dois, né? E aqui é quando começa uma cena bem interessante. Observem bem esta cena e vocês vão perceber uma cena bem parecida. Esta que eu vou mostrar para vocês agora. Incrível, né? Agora aqui a gente consegue perceber um dedo da história. Observem bem essa cena aqui que está desenhada e observem bem a cena que vai aparecer para vocês
Olha a cena de combate, que coisa impressionante. Cara, incrível. Isto é incrível. E a luta se segue na beira da praia. Muita pancadaria, muita luta. Até que, quando a mulher percebeu que essa luta ia dar um problema muito sério, resolveu ameaçá-los. Se eles não parassem de lutar, ela própria ia fazer uma loucura para que eles parassem. Como Shen Kuei não estava disposto a se entregar, porque ele nunca se rendeu, ele realmente estava disposto a morrer, ela faz a loucura. E aqui termina a história. E aqui termina mais um momento de nostalgia. Eu espero que você tenha se divertido relembrando essa história do passado, vendo algumas imagens de Operação Dragão, relembrando do grande Bruce Lee, e que você tenha realmente se divertido. Eu gostaria também, antes de terminar esse vídeo, fazer um pedido para vocês. Não se esqueçam de dar um like, se possível se inscrever, e que vocês tenham uma boa noite, uma noite de paz, e até a próxima. Fui!